ver aqui. Ok. Agora foi. No final, É um negócio difícil, viu? acabam dando certo. Não é? Vencemos a tecnologia, os embaraços da Ah, tecnologia. ela quase que vence a gente no cansaço. Foi, mas ó, pessoal, é uma satisfação enorme, é um orgulho muito grande estar aqui hoje com todos vocês nessa nova apresentação do projeto Diálogos em Rede. Não foi fácil chegar até aqui hoje, porque acho que houveram alguns problemas de conexão, mas tanto eu como a professora Miriane, a gente fez um esforço enorme. Há mais de uma hora que a gente está tentando aqui, e agora conseguimos fazer os ajustes finais para que essa tarde aconteça, que seja uma tarde de grandes aprendizagens para todos nós, né? Então, é uma honra muito grande trazer aqui para o nosso projeto a professora Miriane Barbosa. A professora Miriane Barbosa, ela é doutora em psicologia social, mestre em psicologia, é psicóloga com ênfase em psicologia escolar educacional. Ela é psicóloga graduada pela Universidade Federal da Paraíba, tem uma vasta experiência em psicologia escolar educacional, tem vários trabalhos relacionados ao tema da violência institucional e bullying. E justamente pelo trabalho de pesquisa e pelos estudos que a professora vem fazendo, que chamou a nossa atenção, e nós a procuramos e solicitamos a participação dela em nosso projeto, e de pronto ela foi muito solícita e disponível para fazer esse momento de aprendizagens aqui conosco. Então, é um momento de muita alegria e uma honra muito grande ter a senhora aqui conosco, professora, para engrandecer esse trabalho que já vem sendo feito, que começou no dia 10 de setembro e vai ser concluído no dia 10 de dezembro. São 3 meses de formação para os profissionais de educação, do sistema de garantia de direitos e também do sistema de proteção à infância. Então, com certeza, esses conteúdos que a gente vai ter contato hoje serão muito importantes para que a gente possa desenvolver o trabalho que cada um de nós faz, né? O problema da violência institucional e do bullying também são fenômenos que preocupam muito toda a sociedade e violam direitos importantes de crianças e adolescentes. A gente está no mês de combate, de enfrentamento ao suicídio, e a gente sabe, a professora vai falar sobre isso também, que o bullying é muitas vezes responsável por essas taxas absurdas de suicídio que a gente tem entre jovens, né? A gente também gostaria de ouvir um pouco sobre o bullying homofóbico também, que é uma categoria de bullying que também viola imensamente, de uma forma perversa e cruel, a vida de crianças e adolescentes. Então, professora, vamos ganhar tempo, porque nós queremos ouvir a senhora. Muito obrigado, e obrigado a todos que estão aqui presentes. Lembrando a todos que está sendo disponibilizado na biografia do Instagram o link para registrar a presença de quem deseja receber certificado de participação dessa atividade, tá bom? Professora, com a palavra, a senhora, muito obrigado mais uma vez e se sinta à vontade. Uma boa tarde a todos e a todas, né? Eu quero agradecer ao convite que me foi feito da primeira, a também Leilane pela indicação de meu nome, a todos vocês aqui presentes na sala, nesse espaço virtual, né? Que desde o início da nossa tentativa de conexão, eu estou vendo aqui que tem pessoas de vários lugares de Alagoas, né, inclusive de outros estados. Então, isso demonstra a importância da existência, da execução de projetos como esse, né, sobretudo em um momento em que a gente está vivenciando de muita correria, de muita ansiedade, de muito estresse. Então, a busca pelo conhecimento, a busca por essa formação, essa capacitação profissional é importante, né, sobretudo dentro dessa perspectiva a qual o projeto se propõe, e agradecer também aos alunos que compõem o projeto juntamente comigo, o projeto que atua, né, nessa frente de combate ao bullying na escola, que estão aqui também presentes, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, né? E aí, a proposta desse projeto, que foi elaborado pela promotoria, é exatamente discutir sobre
os direitos das crianças e dos adolescentes, né, seja a garantia desses direitos, ou seja, também através da análise que se faz com relação à violação desses direitos. E aí, quando a gente pensa no espaço da escola, no contexto escolar, né, costumamos associar que este é um espaço que vai efetivar a garantia do direito, até porque está na Constituição, o direito à educação. Então, é dever do Estado, é dever da família garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação. E a escola, ela é considerada, ela é reconhecida culturalmente, socialmente, como esse espaço em que essa educação vai ser trabalhada de forma sistematizada junto a esse aluno, essa aluna que nela está matriculada. Então, a gente vem com toda essa expectativa, seja a família, seja quem trabalha na escola, os próprios alunos, a sociedade de modo geral, vem com essa expectativa de que na escola, no espaço escolar, os direitos dos alunos vão ser garantidos, vão ser resguardados. Entretanto, né, não é incomum observarmos, e aí a gente tem a mídia, através de telejornais, através de internet, através de filmes, documentários, não é? Denunciando situações em que a escola ela acaba fugindo dessa responsabilidade de garantia de direitos e sendo ela mesma a violadora desses direitos ou possibilitando que sejam criados espaços para que esses direitos sejam violados, como é o caso do bullying, quando a escola ela se mantém negligente com relação, né, pelos mais diferentes motivos, com relação a essa violência que é cometida para com os alunos que estão na escola. Então a gente pensa, por um lado, não é, que a escola é esse espaço onde o direito deveria ser garantido, mas é importante refletirmos também, e é essa a nossa proposta nessa uma hora que a gente tem, né? A escola ela se colocando também como esse espaço em que esses direitos são violados e que ela mesma contribui para essa violação, né? Seja ela mesma cometendo ou seja se negligenciando com relação a ações que seriam necessárias. Então, para início de conversa, né, um questionamento que fica para a gente refletir. O que é violência? Né? Quando a gente vai falar da violência institucional, que é a violência que acontece dentro do espaço da escola, o que a gente define como violência? Então, essa definição, ela já é geradora de um complicador para análise, para a gente explicar esse fenômeno do que é a violência. Porque as pessoas, elas costumam definir, e quando eu falo pessoas, não é só o senso comum, é também quem estuda, quem se debruça a investigar, a pesquisar e a escrever sobre o tema, né, divergem com relação a esse conceito. O que é que eu estou chamando de violência? No espaço da escola, o que eu vou delimitar, o que eu vou objetivar, o que é que eu vou concretizar como sendo violência dentro do espaço da escola? E aí a gente tem a proposta, eu gostaria de avisar vocês que eu preparei um material, mas que não dá para compartilhar aqui, mas eu vou pedir para os meus alunos sempre ficarem disparando aí no chat o endereço do Drive, tá certo? Aí quem tiver interesse pode acessar esses slides que eu preparei para hoje, que está servindo aqui de referência para mim. Então, quem trabalha com a violência tem essa dificuldade, reconhece a complexidade de se definir o que vem a ser esse termo. Porque existe uma série de variáveis que vão interferir na forma como a gente vai definir o que é violência. Então, a gente tem questões sociais que estão por trás para a gente definir o que é violência, questões históricas, questões culturais, não é? Questões de ordem mais objetiva e subjetiva, né? De modo que é complicado e, por vezes, a falta desse conceito apresentado de forma mais explícita, mais objetiva, acaba contribuindo para que a violência ela seja um fenômeno relativizado, né? Com seus efeitos minimizados pelas pessoas de modo geral.
Então, quem nunca ouviu falar aqui, mas isso que você, com relação ao que o Cláudio comentou até, que gostaríamos de ouvir falar um pouco sobre o bullying com relação ao preconceito, à homofobia. Quem nunca ouviu aqui falar, né, discurso principalmente nas redes sociais, né? Mas na minha época sempre existiu crianças e adolescentes que eram vítimas de bullying, ninguém nunca... e essas pessoas não tiveram impacto quando se tornaram adultas, né? E todo mundo sobreviveu, tudo isso é mimimi de quem está falando, né? Então, existe uma relativização com relação ao conceito da violência, com relação ao fenômeno do bullying, o que é decorrente de uma falta de apropriação e conhecimento com relação ao tema, né? E isso, obviamente, está ligado a quando ele começou a ser estudado, porque, de fato, o bullying ele é um fenômeno muito antigo, a violência em si também é um fenômeno muito antigo, entretanto, demorou, né, dentro do contexto científico, a começar a ser estudado. Então, os estudos sobre o bullying começam a ser feitos na década de 70 e 80. Antes disso, não existia nas escolas? Existia. Né? Acontece que não havia esse olhar voltado, né, essa estruturação, essa sistematização voltada para se investigar o fenômeno. E aí, por conta disso, hoje a gente escuta esses discursos de que é vitimização, né, de que a pessoa está querendo chamar atenção, quando, na verdade, não se tem esse olhar apurado com relação, não se tem esse momento de escuta, esse espaço de escuta com relação a essa vítima. Né? Quando eu estava preparando o material, né, para fazer essa fala para vocês hoje, eu pensando, né, na minha época de estudante, né, quantas vezes eu mesma ou colegas meus não fomos vítimas de bullying e a escola se mantinha omissa com relação a isso, porque ninguém nunca tinha ouvido falar. Né, ninguém sabia do que era, o termo não existia. Lógico que, passado o tempo, as pessoas têm estratégias diferentes de como lidar. Né? Tem pessoas que, de fato, conseguem superar esse momento, encontram alternativas, encontram formas e não vivenciam traumas maiores. Entretanto, quando você olha para trás e começa a pensar, né, sobre tudo aquilo que lhe aconteceu naquele contexto, certamente não são lembranças agradáveis que você tem. Né? E isso, inevitavelmente, acaba trazendo, sim, um certo comprometimento com relação a seus relacionamentos pessoais, a seus relacionamentos afetivos, no contexto do trabalho. Né? Então, é essa ótica que a gente precisa avaliar, que a gente precisa começar a pensar, né? Antes de dizer que quando a gente fala do bullying ou fala da violência com relação a pessoas que têm orientações sexuais diferentes, pessoas que são de classes ou de cores, de raças diferentes. Então, é esse olhar que a gente precisa direcionar, não é, no momento de lançar concepções a respeito dessas questões. Então, quando a gente pensa na violência institucional, a gente está falando de uma violência que acontece dentro do contexto da escola e, além de acontecer dentro desse espaço, ela é promovida pela própria instituição. Então, veja que a escola, que era inicialmente vista como esse espaço, não é, de garantia de direitos, não é, e mais do que garantir, ela deveria promover esses direitos, ela acaba sendo a violadora. Né? E o que a gente observa quando a gente fala em termos de violência institucional, a partir do enfoque que é dado de pesquisas que são feitas nessa área aí, com relação à violência institucional. A gente vê que no discurso dos alunos e também no discurso dos funcionários da escola, essa violência ela está presente, ela se expressa de diferentes formas. Agora, existe uma diferença com relação à perspectiva da vítima e do agressor. O que é isso? Estudos têm demonstrado que a violência que é cometida pela escola, não é, dentro desse espaço escolar, podem ter como vítimas tanto os alunos
como pode ter também os funcionários, né? E aí vocês que trabalham com educação, vocês que trabalham na escola com as mais diferentes funções, certamente, se não presenciaram, têm o conhecimento de situações em que um professor bateu no aluno, o aluno agrediu o professor, ou o aluno depredou o patrimônio da escola. Então, tudo isso são violências que se passam dentro do contexto da instituição. E aí a gente pode observar, sim, que existe essa via de mão dupla. Tanto alunos que agridem professores e funcionários, quanto também essa violência por parte da escola com relação ao aluno. E aí a diferença que a gente percebe é com relação à percepção da vítima e do agressor. Por quê? Alunos, né, existe uma tendência de alunos, eles claramente, quando são vítimas de violência dentro da escola, seja a violência que foi cometida por funcionários ou violência cometida por outros alunos, eles reconhecem que eles foram vítimas, né? Que eles foram agredidos, que alguém pegou o material escolar dele, que a professora deu um beliscão ou falou mais alto, que assediou, né? Agora, e os professores, eles também reconhecem que os alunos cometem determinados tipos de agressões com relação a eles. Agora, quando vai se investigar junto a esses professores, se eles se reconhecem enquanto agressores, né, aí a história muda de rumo. Porque a escola, ela não se identifica, ela não se reconhece enquanto promotora da agressão para com o aluno. E aí é onde está o problema. Né? Essa violência institucional, ela acaba se tornando uma expressão de forma grave, porque a escola vê essa conduta dela mais assertiva, mais agressiva, como se fosse, de fato, um ato educacional. Eu não vejo problema em eu dar um beliscão no aluno. Eu não vejo problema em eu falar com ele mais firme, gritar com ele, né, falar de forma mais assertiva, porque tudo isso faz parte do processo educacional. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro do contexto da escola em definir o que é essa violência institucional, né? Exatamente por essa dificuldade em se objetivar o que é a violência dentro desse espaço e quem é que está cometendo. Quando a gente vai falar da violência que acontece entre alunos, por exemplo, né? O que a escola vai chamar de violência? Né? A violência vai ser se um aluno puxou o cabelo do outro, se empurrou. A violência vai ser só se a partir da agressão saiu sangue, machucou. A violência se houve um insulto, uma agressão verbal, isso é violência também? Então, a escola tem essa dificuldade em delimitar, não é? O que vem a ser a violência. E, nesse sentido, para facilitar o trabalho dentro da escola, né, a gente até sugere que se promovam espaços dentro do contexto escolar em que a questão das regras possam ser discutidas. Então, questão como essa, né, do que a gente está chamando de violência, quando é que a gente vai precisar procurar o professor, o psicólogo, o diretor da escola, avisar os pais, quando acontecer determinadas situações dentro do espaço da escola, não é? Ou tudo a gente vai chamar de violência, não é? Como é que a gente delimita? É importante que a escola tenha, que favoreça, que abra esse espaço para que o aluno também tenha essa autonomia, tenha essa possibilidade de colocar a sua voz, de se expressar, dizer aquilo que pensa com relação àquele tema. Né? Então, quando a gente fala da violência na instituição, a gente remete especificamente à violência que a escola comete para com o aluno. E aí a gente tem também a violência na escola. E aí é onde a gente inicia a discussão sobre o bullying. A violência na escola é aquele tipo de violência nos mais diferentes formatos, que eu vou comentar mais adiante, mas que acontece dentro do espaço da escola, sobretudo no espaço da escola, ou ela então se origina a partir de situações do espaço escolar. E como é que a gente pode, então,
conceituar esse fenômeno, né, o bullying, que é essa violência que acontece dentro do espaço da escola. A gente pode dizer que o bullying, ele é um tipo de violência que se expressa de diferentes formas nesse espaço da escola, né? E por que, então, esse é um espaço tão propício a que esse fenômeno aconteça, né? O bullying, ele pode acontecer em qualquer lugar. Pelas características, pela conceituação, ele pode acontecer em qualquer lugar. Entretanto, na escola, ele encontra um espaço fértil para se expressar, né? E por que isso? É exatamente em função dessa diversidade de pessoas, de alunos, a própria questão da quantidade, né? Nós temos muitos alunos, muitas crianças, muitos adolescentes convivendo em um mesmo contexto e por um longo espaço de tempo, né? 4 a 5 horas, às vezes até período integral que o estudante está na escola, né? E nós temos ali alunos que vêm de formações, de educações familiares diferentes. E uma das características que tem se colocado com relação ao bullying é essa não aceitação àquilo que é diferente. E quando a gente chega na escola e começa a analisar, né, as características de cada aluno que compõe aquela instituição, nós vemos que temos pessoas com características diferentes. Desde características físicas, a gostos, a orientações. Então você vai ter o gordo, vai ter o magro, vai ter o do cabelo liso, vai ter o negro, vai ter o loiro, vai ter o que se diz heterossexual, homossexual, bissexual, vai ter aquele que vem de uma classe social A, B, C. Então você vai ter essa diversidade na escola. E a escola não tem como manter esse controle, né, de que todas as pessoas, todos os alunos que ali estão matriculados, né, tiveram o mesmo tipo de educação no contexto familiar, né? Nós temos aí variáveis externas também que não vão ser determinantes, mas que vão contribuir, sim, para essa não aceitação àquilo que é diferente, né? Então, por isso que a escola ela se coloca como esse espaço em que o bullying aparece com muita frequência, né? Embora muitas vezes ele não seja identificado por quem trabalha na escola, mas a ocorrência muito frequente está ali. Então, como podemos caracterizar esse fenômeno? O que é o bullying? Então, o bullying, ele é toda atitude agressiva que é intencional, repetida e entre pares. Então, nós temos essas 3 características que vão nos auxiliar a identificar, né, e a caracterizar. Então, precisa ser um ato intencional, né? Geralmente, quem comete bullying para com os colegas pensou antes naquilo que ia fazer com o colega. E, além de ter pensado, são várias situações em que ele faz isso, né? Então, é na hora do intervalo, é dentro da sala de aula, é fora da escola. E, além disso, é entre pares, ou seja, são entre crianças de uma faixa etária semelhante e de adolescentes também de uma faixa etária semelhante. E por que é importante a gente ter em mente essas características? Para que isso facilite no momento em que nós, educadores, formos identificar essas situações dentro da escola. É comum acontecerem dentro do espaço escolar, né, o professor presenciar e não conseguir diferenciar, não conseguir nomear aquilo como sendo bullying. Ele vai dizer que foi uma brincadeira de mau gosto, né, que foi sem querer, né, que é normal, que isso acontece, que é coisa de criança, que é coisa de adolescente, mas por não ter esse olhar mais apurado, de estar prestando atenção, que aquilo é algo que vem acontecendo já sistematicamente, que é sempre aquele mesmo grupinho que está perturbando a mesma criança, né? Que aquela criança que está sendo importunada pelos demais, ela tem determinadas características que a torna mais vulnerável do que os outros, né? E aí, nesse sentido, a gente vê até uma relação de poder, porque aquele que agride se acha mais forte do que aquele que está sendo agredido, né? Então, é importante que nós, professores, educadores, gestores, psicólogos, né, que trabalhamos nesse espaço da educação, nesse contexto escolar, tenhamos
essas questões em consideração, para que seja possível a gente identificar. E uma vez identificados, pensar, né, o que se faz, a quem se recorre, de que maneira que a gente pode atuar quanto ao fenômeno. Então, o bullying, ele começa, como eu já havia falado, ele é um fenômeno que sempre existiu dentro da escola, né? Agora, investigado, ele começou a ser tratado de forma mais científica através nos anos 70, na Europa, né? Porque quando começou a se observar, foi exatamente o que se comentou no início, né? Um número alto de suicídio entre adolescentes nas escolas, né? E aí aquilo despertou a atenção. O que está acontecendo com esses adolescentes, com esses alunos, que está levando eles a esse quadro de depressão, né? A esse ato mais limítrofe, que é cometer o suicídio. Aí começou a se fazer essa investigação. E é quando se identificou que esses adolescentes que apresentavam quadros de depressão, que apresentavam ou tentativas ou de fato tinham conseguido cometer o suicídio, tinham um histórico dentro do espaço da escola de terem sido vítimas abusadas por colegas. E é importante a gente destacar que é por colegas. A gente tem também resultado de pesquisas que vêm demonstrando que, por vezes, a escola ela acaba confundindo, né, um assédio ou uma violência que é cometida pelo professor como sendo bullying, mas não é. Professor não comete bullying com aluno. Tá? O professor ele vai cometer a violência institucional ou vai cometer assédio. Bullying quem comete é criança para com criança, adolescente para com adolescente, tá certo? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, no Brasil, vejam bem que demorou um pouquinho mais a se começar a estudar o fenômeno por aqui. A gente começou a tratar dessa questão de forma mais científica no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, a gente tem hoje, né, professores que estão em sala de aula, que se formaram aí dentro desse período, né, dos anos 90, 2000, que é quando a questão estava começando a ser discutida no país, que sequer ouviram falar sobre as questões teórico-conceituais do bullying na sua formação. E isso é um problema, porque muitas vezes a gente tem hoje o professor que se depara com essa situação no espaço da escola, quer fazer alguma coisa pelo aluno, quer auxiliar, quer orientar, mas não sabe, porque ele, em seu processo de formação, não teve contato com essa questão, né? Por isso que participar de momentos de formação e capacitação como esse, por exemplo, né, tem o seu valor, tem a sua importância, porque vem tratar de uma defasagem que o professor já traz de sua formação inicial. Então, aí pesquisas que vêm sendo feitas com relação à existência do bullying na escola, tem sinalizado por algumas questões importantes que para nós professores, né, para nós educadores, é necessário conhecermos para que nos auxiliem no momento de identificar a ocorrência do bullying na escola. Né? As formas de expressão, ou seja, como é que o bullying acontece, como é que ele se expressa na escola. Muitas vezes, quando a gente pergunta ao professor, você já viu algum episódio de bullying na sua escola, na sua sala de aula? O professor vai dizer, não vi não, nunca vi. Aí você conversa mais, né? E para esse professor, o bullying é apenas você xingar ou você bater. Mas existem muitas outras formas através dos quais os alunos podem cometer bullying uns com os outros. Né? Como, por exemplo, tem o ataque físico, sim, né? A agressão física. Você fazer fofocas com relação aos colegas, inventar situações que não aconteceram envolvendo terceiros, isso é uma forma de bullying. Né? Você insultar, você obrigar os colegas a fazer alguma coisa que é contra a vontade dele, intimidar, chantagear. O próprio material escolar do aluno, a gente tem vivenciado situações da escola dizer, os colegas frequentemente enterram o tênis de fulaninho na areia, né? E aí ele fica sem saber, então você
destruir os materiais do coleguinha também é uma forma de combater bullying, você excluir ele da brincadeira. E aí, nesse sentido, a exclusão ela é bem interessante, porque ela está relacionada também ao nível de ensino em que o bullying começa a aparecer. Por vezes, o professor ele tem no seu imaginário a ideia de que bullying só acontece com adolescentes ou com crianças mais velhas. Mas nós temos informações, nós temos dados que vão dar conta de que crianças na pré-escola, elas já começam a praticar bullying para com os coleguinhas. Você tem lá crianças de 4 ou 5 anos, e que tem aquele lá com a personalidade mais de líder, uma personalidade mais forte, e aí escolhe um outro que tem alguma característica, né, que do ponto de vista desse líder, esse outro passa a ser a vítima. E aí esse líder conduz a sala a não permitir que essa outra criança brinque junto com elas. Está excluindo, né? Isso é uma forma de bullying. Porque toda vez que a criança tenta brincar, toda vez que tenta se aproximar, o grupinho se fecha e não permite. E lógico que isso vai trazer uma série de consequências negativas, sobretudo para essa vítima, né? E considerando que ela está no início da sua vida escolar. Então, imagine uma criança com 4 ou 5 anos, desde os primeiros anos escolares, já começar a ser rejeitada, né? Isso tem impacto na autoestima dessa criança. Então, a gente tem esses dados, né, de que desde cedo, né, desde a pré-escola, já é possível identificar, sobretudo através da exclusão. E aí é interessante, né, porque nós fizemos uma pesquisa em que foi perguntado aos professores, né, se eles já tinham vivenciado alguma situação de bullying na escola ou na sala dele. A professora responde não. Já ouvi falar que aconteceu na sala de fulaninha de tal, mas na minha não. E aí depois você continua fazendo a entrevista e a professora solta essa aqui. Olha, mas na minha sala tem uma criança que tem síndrome de Down e os colegas nunca brincam com ele. Nunca querem, sempre excluem ele da brincadeira. E a exclusão é uma forma de bullying, né? O grupo selecionou uma característica daquela criança e, a partir disso, está excluindo ela das atividades, né? Então, é importante que a gente alerte, oriente aos nossos professores, né, o que a gente está chamando de bullying, como é que a gente pode caracterizar, tá? E aí, com relação ao gênero, né, o masculino e o feminino, nós temos também dados de que, por uma questão cultural, né, de que o menino ele é criado muito para gastar energia, né, se valorizando a força, a virilidade e tudo mais. O bullying que é cometido pelos meninos geralmente é mais aquele ligado à agressão física mesmo, né? Então, os meninos eles costumam bater uns nos outros quando vão cometer bullying. Já as meninas, elas preferem, também por uma influência da criação, elas preferem a exclusão ou a agressão verbal, o insulto, né, a fofoca. O próprio cyberbullying, que é um fenômeno que a gente vem vivenciando muito hoje. A gente tem muito meninas envolvidas, né, em criar perfil, difamar os colegas. E quanto aos atores envolvidos, né, quem é que faz parte do bullying, nós temos essencialmente 3 personagens. A gente vai ter o autor, que é aquela criança que efetivamente comete o bullying quanto ao colega, né? É aquele que vai bater, é aquele que vai agredir, que vai xingar, que vai esconder os objetos. A gente tem as vítimas, que é aquele que sofre a agressão, e a gente tem o espectador, que é aquele que nem comete e nem sofre, mas faz parte e é também impactado, porque ele está vendo as coisas acontecerem, né? Ele depois em casa fica pensando sobre aquela... Incomoda, né? Pode incomodar ou não, mas ele faz parte desse contexto aí. E aí, como é que a gente, enquanto professor, né, identifica e observa as consequências que ser vítima de bullying traz para uma criança, né? Além de, como eu já falei, ser um fenômeno que vai se dar de forma sistemática, intencional e entre pares, a gente observa que aqueles alunos que são vítimas de bullying, eles começam a demonstrar uma certa ansiedade, né, dentro desse espaço da escola e em casa também,
Daí a importância de se haver esse diálogo, essa parceria tão clamada por nós, não é, da escola com a família. Porque a criança e o adolescente começa a apresentar mudanças comportamentais, não é, mudanças emocionais, tanto no contexto escolar, quanto no contexto familiar também. Então, a criança ela começa a se mostrar mais ansiosa, né? Ela fica com medo do contato social com outras crianças. Quando fala, vamos brincar com fulaninho, ela pode demonstrar pavor, ela não quer, ela foge, ela pode somatizar, né? Ela pode começar a apresentar doenças físicas de uma hora para outra sem nenhuma explicação aparente. O isolamento social também, então a criança ela se recusa a brincar, o adolescente se recusa a manter o contato com os pares, com os colegas. O rendimento escolar também a gente observa, né? O professor pode observar que era um bom aluno ou era um aluno que dava conta, né, daquilo que era solicitado e de uma hora para outra ele apresenta um rendimento insatisfatório na escola, ele não quer mais fazer as atividades, leva o caderno para a escola em branco, sem fazer aquilo que a professora solicitou, né? Se os pais percebem em casa, por exemplo, que o material escolar do filho começou a sumir, ou ele chega com a roupa rasgada, faltando uma meia, né? Então tudo isso são indícios para a família e a escola já ir observando que podem sinalizar que aquele aluno está sendo vítima de bullying, né? Existe também uma dificuldade em confiar nas pessoas por parte desse aluno, então ele não se sente à vontade nem para falar com o pai, nem para falar com a mãe, nem com o professor na escola para relatar sobre o que está acontecendo com ele. Simulam doenças para não ir para a escola, né? Ou outros motivos essa criança e adolescente começa a apresentar para não ter que ir para a escola, né? Porque muitas vezes a família pode pensar que ele não quer ir para a escola porque está com dificuldade em alguma disciplina. Mas se a gente vai investigar e associar com outros indícios que essa criança e adolescente já vem dando, né, nós podemos perceber que não se trata de uma questão de conteúdo de disciplina, é uma violência que esse sujeito está sofrendo na escola. Né? Temos também crianças e adolescentes que desenvolvem, né, e aí já para consequências mais graves, desenvolvem a depressão, né, e a gente vê, experiencia e vivencia todo esse sofrimento que ele está vivenciando, e em casos mais graves a gente tem aqueles que tentam ou conseguem de fato cometer o suicídio, né? E isso é resultado já de um sofrimento muito intenso pelo qual esse sujeito vinha passando e que estava ali presente e que a escola não conseguiu identificar ou fez de conta que não estava ali, né? Seja porque não tinha a formação suficiente para identificar essa questão, ou porque viu e achou que aquilo era uma questão que deveria ser tratada pela família e não pela escola, né? E aí que desafio é que fica para nós, educadores, né, com relação a como vamos trabalhar com essa questão na escola, né? Primeiro a gente tem essa defasagem na formação do professor, então é um grande desafio já para o professor tentar propor algum tipo de atividade se ele não teve uma formação para isso, né? Então, nesse sentido, é importante que a escola disponha de profissionais que possam dar esse suporte ao professor, né, de formação continuada, de propor atividades, de projetos, de colocar isso no projeto pedagógico da escola, né? Mas é claro que o professor também precisa ter essa autonomia em buscar essa formação complementar, né? Outro desafio que a gente identifica é a relativização do fenômeno, né, e das suas implicações. Então, não é porque você foi vítima do bullying ou porque você nunca viu aquilo acontecer na sua sala que isso não aconteça com outras pessoas. A gente precisa ser mais empático, precisa prestar mais atenção, estar com um olhar mais atento, mais aberto para identificar, né, quando esse fenômeno surge na escola. Porque se a gente não mantém esse olhar, né, de vigilância, de análise, a gente vai ter dificuldade em depois propor algo a se fazer, né? E aí a gente tem também um outro desafio que é também em decorrência dessa formação do professor
que foi deficitária, né, acaba contribuindo para que esse professor ele desenvolva concepções que às vezes são equivocadas, às vezes são estigmatizantes, são condenatórias, achar que a culpa é do aluno, que a culpa é da família, porque o gênio dele é ruim mesmo. Sim, mas se for isso, quer dizer que a escola não pode fazer nada com relação a essa questão? Nós não podemos pensar em abordar o tema de uma forma ampla, de modo que atinja, né, a todos? E aí, o que a gente faz para lidar, não é, com o fenômeno na escola? Nós podemos, lógico que não vai ser receita de bolo, né? Cada escola vai ter que analisar a sua realidade, o quantitativo de professores e profissionais que tem, os recursos que dispõe, como esse bullying está se expressando na escola. Então, o próprio planejamento e a ação depende muito da análise que a gente faz do contexto da escola, né? Então, como é que a gente insere isso no PPP da escola, no projeto pedagógico da escola, né? Nós colocamos de forma interdisciplinar, de forma pontual, trabalhamos, é necessário ou não. Então, é uma discussão que cabe à equipe da escola e é importante que participemos de forma ativa dessa discussão, né? A participação em formação continuada, seja promovida dentro da escola, ou seja, aquela formação que o professor, o educador vai buscar à parte, isso é essencial, né? Porque a gente vive hoje uma era de avanço nas pesquisas científicas, então é importante que a gente esteja a par daquilo que vem sendo discutido e produzido sobre o tema, né? É importante também que a escola disponha de uma equipe que possa dar assessoramento ao professor. Então, se a escola tiver um psicólogo, tiver um assistente social, tiver o pedagogo, né? É importante que essa equipe volte seu olhar para discutir essa questão com o professor, para auxiliar, até porque muitas vezes é o professor quem vai identificar o bullying, já que na maioria das vezes ele se dá dentro da sala de aula, né? Então é o professor quem vai ter condição de olhar, e não o gestor que está na sala resolvendo questões administrativas, né? É importante também que a gente pense, que a escola pense em ações a serem realizadas juntamente com os familiares e responsáveis, né? Então, o que é que eu posso, enquanto pai, enquanto mãe, observar em casa, né? Fazer em casa para que eu tenha condições de identificar se meu filho está sendo vítima, se meu filho está sendo agressor. Então, é importante alertar a família, né? E promover ações junto aos alunos também. E aí essas ações vão ser diferenciadas de acordo com a faixa etária, de acordo com a forma com que o bullying está se expressando, tá? Então aí essas ações podem ser as mais diversificadas possíveis, desde ações lúdicas, palestras, rodas de conversa. E para finalizar minha fala, eu quero só publicizar para vocês do nosso projeto de extensão, que a gente já vem desenvolvendo há 3 anos, né, aqui na UFPB. É um projeto em que, inicialmente, nosso objetivo era mapear a instituição, era conhecer a escola para saber que demandas que haveria ali. Ao final do primeiro ano do projeto, nós identificamos que o bullying era uma das questões presentes, inclusive a escola sinalizou isso para a gente. E, com base nisso, começamos a fazer a propositura de ações, sempre com base no diálogo com a escola. Então, foram pensadas ações a partir de diferentes frentes para atuar com os diferentes segmentos da escola. Então, temos, né, já realizamos propostas de atuação junto a professores. Então, a gente teve esse momento de formação, de conversar, de assessorar o professor. A gente teve também esse momento de conversa com a equipe pedagógica e gestora da escola também, não é? Até para ver os impactos que as ações do projeto tinham na escola. Tivemos também ações realizadas com os alunos, não é? Então, durante 6 meses, 5 meses, a gente tinha semanalmente esse espaço para conversar, não é? Desenvolver ações lúdicas, porque eram crianças, né? Com as crianças. Lógico que nem tudo foram flores, né? Há dificuldades. Chegava dias em que a gente estava na escola e aí tinha uma outra atividade no horário, ou não tinha aula e não avisaram a gente. Agora, no período da pandemia, por exemplo, tínhamos todo um planejamento de ações presenciais e aí nos deparamos agora, não podemos mais ter contato com as crianças, né? Então, a gente tentou ajustar, fazendo reunião com a equipe da escola,
desenvolvendo material educativo, cartilha educativa, indicação de vídeos, de filmes, e também essas capacitações que a gente vem realizando com públicos externos, né, como vocês, né? Então a gente coloca essa atividade aqui como uma ação do projeto também, e outra ação que nós desenvolvemos aqui, não é? E para finalizar minha fala, como havia sido pedido para falar um pouquinho, né, desse preconceito, desse bullying com relação à homofobia, né, nós temos hoje dentro da psicologia uma perspectiva teórica que vai conceber o bullying, até porque o termo ele nem tem tradução no português, né? A gente utiliza ele da forma americanizada, mas que vai ver o bullying como um preconceito. É um preconceito que você tem para com aquele que é diferente de você. E aí você vai ver esse preconceito para com a pessoa por conta do seu peso, por conta do cabelo, por conta da orientação sexual. Mas independente dos motivos que esse agressor escolha, né, para vitimizar, para agredir a vítima, né, fato é que ficam as consequências físicas e, sobretudo, psicológicas para esse que está sendo vítima. É você não poder mais confiar nas pessoas, é você ter de restringir a sua locomoção aos espaços, é você não poder se relacionar com as pessoas com quem você deseja, é você ter de ficar sempre na sala fechada e não poder ir para o espaço do pátio, por exemplo, porque lá vão lhe agredir, não é porque lá seu material vai ser pegado pelos colegas, né? Então, assim, independente dos motivos ou da variável que leva esse agressor a escolher essa vítima, né, as consequências ficam, né? Sobretudo para as vítimas. Eu acho que agora a gente está bem no horário já de vocês fazerem apresentarem os questionamentos, né? Então aí eu vou deixar esse espaço para vocês colocarem aquilo sobre o que gostariam de falar. Professora Miriane, eu fiquei extasiado com tanta aprendizagem, com tantas coisas que foram ditas. Acho que a sua exposição ela se constitui efetivamente num momento riquíssimo de aprendizagem para todos os profissionais de educação que estão aqui. Como a senhora mesmo disse, muitas vezes tem a oportunidade de falar, de conversar e de aprender coisas como essas que foram aqui expostas agora nessa apresentação. Algumas pessoas aqui, unanimidade, todas fizeram comentários muito elogiosos, assim, que aprenderam muito, que era um assunto muito importante para todos eles. Falaram sobre a importância de interagir, de integrar a família junto com a escola para discutir, porque a escola é o espaço onde explode esse confronto entre valores que são plantados dentro do ambiente familiar e que se confrontam com a realidade que o aluno, que a criança encontra dentro do ambiente escolar, com a diversidade, as diferenças que ele acaba tendo que lidar e contactar, né? Então, assim, essa aliança com a família para que esse alinhamento possa melhorar essa situação, esse ambiente, essa atmosfera dentro do ambiente escolar. E também com relação aos relacionamentos que a escola estabelece com as redes de serviços dentro do território, né? Crianças que apresentam esse tipo de problema, que vivenciam esse tipo de problema, precisam muitas vezes de atendimento da rede. E aí a escola precisa também saber lidar com esses parceiros estratégicos, né? A doutora Amélia, que é promotora de justiça, está aqui conosco, é promotora de Marechal Deodoro. Ela fala sobre essa intervenção que, depois que ela perguntou, a senhora acabou falando sobre essas relações entre família, escola e os educadores. Perguntam também sobre a utilização de filmes na sala de aula. A senhora também já falou. E se o bullying ele só se caracteriza quando há reação, né? A senhora, por gentileza, para fazer a amarração, a finalização.
Tá, vou começar por essa última pergunta aí. A reação da vítima, é isso? Sim, Será que foi isso sim, que a pessoa. sim. Não, não necessariamente, não é? Porque quando há essa reação da vítima, aparece já um quarto personagem aí, daquele que eu falei dos atores envolvidos no bullying, que é a vítima, o agressor e o espectador, ou a testemunha. Quando há essa reação, aquele que era vítima, ele passa a ser vítima e agressor ao mesmo tempo, porque ele passa a revidar, seja com relação àquele grupo que cometeu o ato com ele, ou ele vai escolher uma vítima, né, para focar a sua agressão com relação a isso. Então, geralmente, pelo contrário, as vítimas elas não reagem, né? Elas se mantêm durante muito tempo, inclusive caladas. Elas nem reagem no momento, assim, fisicamente à agressão, não é? Então, elas aceitam essa agressão, elas apanham, o seu material é retirado, até porque isso acaba, o grupo acaba ameaçando, não é? Essa criança, esse adolescente, e eles sequer têm coragem de comentar, de procurar, em decorrência da falta de confiança e do medo que é gerado nessa vítima, de procurar alguém na escola para relatar a situação, né? Ou mesmo para relatar em casa. Porque por vezes também acontece de os agressores, eles estenderem as suas ameaças não apenas com relação à vítima, mas a pessoas próximas. Olha, se você contar para o professor, a gente vai bater no teu irmãozinho que estuda lá na série menor. Ou a gente vai fazer alguma coisa com tua mãe, a gente sabe onde ela trabalha, a gente sabe onde é que seu pai está. Então, isso acaba gerando um conflito muito grande na vítima, né? E é importante que a escola ela pense em como desenvolver esse espaço gerador de confiança para que a vítima possa, de alguma forma, ou a testemunha, possa denunciar, né? De forma segura, de forma tranquila, para que a escola e a família tomem conhecimento do que é feito, né? Do que vem acontecendo e assim dessa forma possa adotar providências, né, que não sejam e que isso não represente um perigo a mais para aquele que já vem sendo vítima, que já vem sendo ofendido dentro desse espaço da escola, né. Com relação a se trabalhar filmes também, é importante levar em consideração a faixa etária, né, da série em que você vai trabalhar. Então, pensar que temos produções que podem ser utilizadas já desde crianças que estão na pré-escola, mais nova, né, 4, 5 anos, até filmes e documentários que trazem uma discussão mais aprofundada, que aí já é própria da gente fazer com adolescentes, né? Mas é importante que, ao pensar esse material, o professor, o educador, ele tem em mente o que ele vai querer extrair daí, né? Não é só passar o filme para mostrar a violência, para dizer que aquilo acontece, mas o que a gente quer resgatar dentro desse material aí, né? A partir de que ótica é que a gente está pensando em fazer essa análise, em trazer isso para o nosso aluno, em discutir isso com o nosso aluno. Ok, professora. O nosso tempo está se acabando, infelizmente. Nós vamos fazer as conclusões aqui agora. Primeiro, queria lhe agradecer infinitamente. Eu fiquei muito emocionado em muitos momentos da sua exposição. Assim. Realmente é um tema muito pulsante, que é muito vivo e que deve provocar em cada um de nós uma indignação muito grande, e que essa indignação possa se tornar em atitudes, né? Como a senhora bem disse, busca de conhecimento, busca de informações e projetos e atividades na escola que possam criar um ambiente favorável para que essas situações elas se diminuam, né? Já que acabar seria impossível. A gente tem esses momentos finais para lhe agradecer, né, em nome de todos que estão aqui na sala, nesse momento, nesse auditório, agradecer a senhora. Foi uma exposição brilhante, muito, muito sistemática, pedagógica, né? Eu acho que todos estamos muito felizes, contemplados e agradecidos pela sua presença aqui conosco hoje, tá bem? Bom, queria avisar a todos que estão aqui, que desejam receber certificado, que precisam, na biografia do Instagram, clicar no link e fazer o preenchimento do formulário de frequência. E queria também convidar todos vocês para a nossa próxima atividade, que vai ser na segunda-feira,
Durante esses 3 meses, as nossas atividades serão sempre às quintas-feiras, 4 da tarde. Excepcionalmente, esta semana, nós ouviremos a doutora em educação sexual, Caroline Arcari. Nós só encontramos agenda para ela na segunda-feira, às 9 da manhã, conforme foi divulgado no planejamento que foi encaminhado para todos vocês através da rede WhatsApp, ok? Então, segunda-feira, às 9 da manhã, vamos participar da atividade com Caroline Arcari, do Rio de Janeiro. Então, contamos com a presença de todos vocês. Professora Miriane, muito obrigado. Está finalizando. Antes que o Instagram corte a minha fala, quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração, esse momento riquíssimo, emocionante e cheio de aprendizagem. Muito obrigado. Obrigado aos alunos da professora Miriane, que estavam aqui também contribuindo. Obrigado aos estagiários da promotoria, aos nossos funcionários lá da promotoria de Rio Largo. Obrigado a todos que estavam aqui nessa sala, em especial aos conselheiros tutelares que aqui se encontram também e que são um parceiro estratégico importantíssimo para os educadores, inclusive na garantia da proteção, da aplicação de medidas protetivas para essas crianças que se vitimizam pelo bullying. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Vou dar um recadinho ligeiro. Eu vou linkar para você colocar no banner o link do Drive, tá certo? Porque aí quem tiver interesse nos slides que eu trabalhei, pode consultar lá, tá certo? Nós todos temos interesse, inclusive eu também. Por favor, manda que a gente... Então tá bem. Tá bom? Muito tá obrigado. bem. Um grande abraço. Boa tarde. Tchau.